galera, tudo bom? Vamos iniciar aqui a nossa pré-aula da semana 27, onde a gente vai continuar conversando sobre os fenômenos ondulatórios, tá certo? A gente vai focar outra vez no fenômeno da interferência, sendo que agora em ondas bi e tridimensionais. Vamos falar de um experimento super importante, que é o experimento de Young, tá? Vamos também conversar sobre o fenômeno da difração e da polarização. Então a aula vai ser super interessante, concentração geral, lembrando que o assunto ondulatório, que o tema ondulatório é extremamente recorrente nas provas que você vai fazer, tá bom? Vamos lá. Primeiro fenômeno chamado de difração. Difratar, quando a onda se difrata, ela contorna obstáculos. Então, o fenômeno da difração nada mais é do que um fenômeno que envolve contorno de obstáculos. Então, o que você está enxergando nesse gifzinho aqui é que as ondas estão contornando esse obstáculo, que é essa abertura, tá? Contornar o obstáculo é diferente de passar por um obstáculo, tá certo? Por exemplo, se eu colocar aqui um prédio e a luz fizer isso daqui, chegar até aqui assim, isso aqui, a luz não está contornando esse obstáculo, tá certo? A luz não está contornando esse obstáculo. A luz está passando direto e chegando até aqui. Então isso aí não é um contorno de obstáculos. Tranquilo? Contornar é ela conseguir passar e fazer isso daqui. Por exemplo, se eu estiver aqui e falar, o som vai chegar do outro lado desse muro aqui, uma pessoa vai escutar. Beleza? Mas a luz não vai atingir essa pessoa. César, mas por que a luz tem essa dificuldade em se difratar? Porque a difração ela é boa quando o comprimento de onda, da onda, tem mais ou menos a mesma ordem de grandeza das dimensões do obstáculo. E a onda luminosa ela tem comprimento de onda muito pequeno, da ordem de 10 a menos 6, 10 a menos 7 metros. Então ela não consegue contornar bem obstáculos grandes, ela só consegue contornar bem obstáculos pequenos, tá? Bem pequenos, por sinal. Então por isso que a difração do som é bem mais presente no cotidiano, tá? O que muda na difração de uma onda, tá? O que é que pode mudar dessa onda? Não muda a velocidade, porque a onda não muda de meio. Não muda a frequência, porque eu não estou mexendo na fonte que está gerando essa onda. Consequentemente, o comprimento dessa onda também não vai alterar. Então, o que é que pode mudar de uma onda em uma onda na hora que ela sofre difração? A forma da onda, tá aí. Você percebe que essa onda tinha frentes planas e ela passou a ter frentes circulares. Então, o que pode mudar na onda, se a difração for boa, é a forma da onda. Então, nem velocidade, nem comprimento de onda, nem frequência, muito menos a fase da onda, será invertida no fenômeno da difração. Tranquilo? Então, por exemplo, você pegar um som agudo. São sons agudos. Sons agudos são sons que têm frequência alta. Frequência alta, comprimento de onda menor. Difrata-se em objetos menores. Som grave, frequência menor, comprimento de onda maior. Difrata-se bem em objetos maiores. Por isso que quando você entra em um show, às vezes você está bem distante do palco, você não está vendo o cantor, por exemplo, tá? Porque tem várias pessoas na sua frente. Você não está percebendo as notas agudas, porque elas só conseguem contornar obstáculos pequenos. Mas as notas graves você consegue perceber, você consegue sacar esse gravão, por quê? Porque ele vai conseguir contornar melhor os obstáculos maiores, as pessoas, os seres humanos, enfim, caixas de som, mesa, então é mais fácil para ele conseguir contornar, tá bom? O fenômeno da difração é esse. Esqueci de botar só um tempinho na aula aqui, deixa eu soltar agora, mesmo que fique um pouco atrasado, mas só para me guiar, para não estourar o tempo. Fenômeno da polarização. Polarizar uma onda é filtrar uma onda. Polarizar uma onda é pegar uma onda que está vibrando em várias direções e fazê-la vibrar numa única direção. Tá? É um fenômeno químico e geométrico também. Químico porque depende do material. Tá? Cada material confere a determinada onda um tipo de polarização. Tá? Um tipo de filtração, de filtragem.
O som não pode ser polarizado, porque a polarização é só feita em ondas transversais. Você percebe aqui, eu tenho aqui uma fonte, certo, de luz aqui. Isso aqui é um filtro polarizador, também chamado de polaroide, e aqui é um anteparo. Você percebe que de acordo com a orientação que esse filtro polarizador esteja em relação à luz, você vai filtrar tudo ou nada, ou filtrar uma parte, mas você veja que a orientação do polaroide em relação à luz que está sendo polarizada é importante para que seja polarizado muito ou não, para que seja filtrado muito ou não. Então, por exemplo, quando você tem um show de uma banda, aquelas luzes amarelas, verde, azul, vermelha, a maioria daquelas luzes é branca, mas elas estão passando por filtros polarizadores verde, amarelo, vermelho, para que saia vermelho, para que filtre só o verde, para que filtre só o azul, enfim. Dificilmente aquelas luzes ali são especificamente daquelas cores, elas estão sendo filtradas ou sendo polarizadas. As películas fumê são filtros polarizadores. As máquinas fotográficas possuem lentes com polaroides, tá certo? Bom, geometricamente seria isso daqui a polarização. Imagine que eu tenho uma onda aqui não polarizada, ignore as cores é só para que eu possa explicar melhor, que esteja vibrando em vários planos de vibração. E essa onda não polarizada vai passar por esse polarizador vertical. Ou seja, tem planos de vibração dessa onda que não irão passar. Por exemplo, o plano amarelo vai passar nada por esse polarizador, porque esse polarizador é vertical e esse plano amarelo está na horizontal, então vai passar nada. Já o plano azul passa 100%. O plano vermelho passa parte e o plano verde também. Imagine algo vetorial que você está fazendo a decomposição, então passaria parte ou não. Tranquilo? Essa é a ideia da polarização. Então é óbvio que quando eu faço a polarização numa onda, a intensidade dessa onda vai reduzir. Tá? Vai haver uma redução na intensidade dessa onda. A gente vai fazer o cálculo dessa intensidade daqui a pouquinho, tá bom? Tá aí, ó, mais uma figura para mostrar o que é o fenômeno da polarização. Para que você veja a luz não polarizada, que está passando por um cristal polarizador vertical. Veja que ela sai polarizada no eixo vertical. É óbvio que não está mostrado aqui, mostrar a intensidade, óbvio. Mas você percebe pela lógica que essa intensidade mudará. Porque existem planos como esse plano aqui que vai passar nada. E aí depois você tem uma luz que foi polarizada já, que já perdeu parte de sua intensidade, passando por um polarizador horizontal, sendo que essa luz já tinha sido polarizada verticalmente. Então quando ela passar por esse polarizador, vai ocorrer o que com ela? Ela vai ser 100% vetada, a passagem dela não vai ocorrer. Então aqui você tem literalmente a ausência de luz, tranquilo? Então esse é o fenômeno da polarização, tá aqui, ó. Qual é a sacada aqui? Bom, nessa primeira imagem aqui em cima, eu tenho duas lentes polarizadoras, porém, os filtros polarizadores aí, os polaroides, não foram colocados de uma maneira vertical, como foi colocado uma vertical e outra horizontal, perpendiculares entre si. Porque se eu colocar esses dois aqui, um sobreposto ao outro, passa nada, tá? Aqui você tem isso. O que existe aqui no meio é o que está aqui. Então, quando você tem aquelas películas que dão uma escuridão de 100%, película 100% fumê, é exatamente uma superposição de duas películas, tá? Orientadas dessa maneira, uma na vertical e uma na horizontal, fazendo com que 100% da luz seja vetada a sua passagem. Esse corpo vai tornar-se um corpo 100% opaco, melhor dizendo, tá bom? Então, aqui não. Aqui você não tem a polarização de 100%, aqui você tem, tá? Aqui você tem uma fotografia tirada do painel, do retrovisor, né, dianteiro, desse para-brisa, melhor dizendo, dianteiro desse carro. Uma com uma lente não polarizada, com polarização não controlada, e aqui com a lente polarizada. Você percebe que a luminosidade nessa foto da esquerda está maior do que na foto da direita, porque a foto da direita, por ter sido polarizada, filtrou. Por ter filtrado, menos intensidade luminosa está
sendo registrada pela lente dessa máquina fotográfica. Então, se o fotógrafo, por exemplo, vai tirar fotografias de um casamento durante o dia, ele normalmente fará uso de uma lente com polarização, para que ele reduza um pouco dessa intensidade, para evitar que as fotografias não fiquem legais, para criar um certo contraste. Você vê que você consegue ter nitidez maior aqui na direita do que na da esquerda, tá? Porque tem uma polarização controlada. A polarização você pode fazer com fotografias no seu celular. Você tira uma foto no Instagram, tá? Se eu tirar uma foto no Instagram aqui, eu passo os filtros. Tirei uma foto minha aqui no Instagram, pronto. Vou passar o filtro nele aqui assim, tá? Essas fotozinhas, quando a gente passa os filtros, você tem os filtros de 100%, qualquer aplicativozinho desse tem os tipos de filtro que você vai colocar, se é... Enfim, você sabe do que eu estou falando. Mas aqueles ali são filtros digitais, que simulam exatamente isso que a gente está mostrando para você. Como calcular... Opa, vou botar meu cronômetrozinho aqui. A polarização, a mudança de intensidade na polarização. Vamos lá. Vamos imaginar uma luz não polarizada aqui, que foi polarizada para cá, nesse eixo, tá bom? Ela não polarizada, ela foi polarizada. Beleza. Vamos imaginar que a intensidade dessa onda luminosa seja 2 e 0, só para facilitar a minha explicação. Então ela é 2 e 0. Veja que quando ela passou por um polaroide, ela saiu como I0. Isso na sua cabecinha tem que soar assim. Há uma redução de 50%. Pronto. Então toda vez que uma luz não polarizada passar por um polaroide, você nem precisa fazer cálculo. Aliás, você precisa reduzir essa intensidade pela metade. Isso é um cálculo que vai sempre funcionar. Agora, se a luz já estiver polarizada e você passar por outro filtro, o cálculo da nova intensidade será feito dessa maneira, lei de Malus. Onde? Quem é quem? Desculpa, só luz. Esse I é a intensidade da onda após a polarização, mas veja que ela já estava polarizada. I0, que é essa intensidade aqui. Cosseno ao quadrado de θ. Quem é esse θ? θ é o ângulo formado entre a luz polarizada e o polaroide. Se você olhar direitinho, o polaroide nessa questão está assim. E a luz polarizada está assim. Então, esse é o ângulozinho θ que você vai usar. É o cosseno desse ângulo. A gente diz fisicamente que é o cosseno com o campo que a direção de propagação forma com o campo elétrico da luz. Que o polaroide forma com o campo elétrico da luz. Pô, você não está enxergando esse campo elétrico. Então, você vai olhar essa direção de propagação aqui assim, tá certo? Dessa maneira, como eu coloquei aqui nessa minha figurinha, tá? E ele estando vertical, seria exatamente esse ângulo que você iria pegar, que normalmente ele indica, normalmente ele vai dar a figura. Ele vai dizer, uma onda polarizada forma 60 graus com direção desse polaroide. Você já sabe que o ângulo que você vai usar é o ângulo de 60 graus. Percebe que a amplitude da onda também muda, tá? Sendo que não há mudança de amplitude nessa situação aqui, só daqui para cá. Daqui para cá você muda a amplitude. Você pega a amplitude e multiplica pelo cosseno do ângulo θ aí. Tá? Mas a intensidade você faz a lei de Malus, uma ali, tá? Beleza. Próximo fenômeno chamado de interferência. Esse fenômeno a gente já conversou sobre ele, tá? Ele pode ser interferência do tipo construtiva e interferência destrutiva, são ondas que têm a mesma frequência, tá? Ou muito próximas. A interferência vai ser construtiva quando você tiver um encontro de dois vales ou duas cristas, e a interferência vai ser destrutiva quando você tiver um encontro de uma crista com um vale, tá certo? Tá aí. Sendo que o que nós vamos estudar agora é o cálculo para que você saiba, sem precisar ver se é crista ou vale, se em determinado ponto existe uma interferência construtiva ou destrutiva. É isso que nós iremos trabalhar. Uma figura como essa é uma figura ilustrativa que envolve a tal da habilidade 17 do Exame Nacional do Ensino Médio, que trata da linguagem simbólica. Deixa eu ver se vocês estão enxergando legal aqui. Trata da linguagem simbólica da biologia, da física e da química. Que linguagem simbólica é essa? Essa daqui é assim. Ó. Cada linhazinha dessa cheia pode representar
uma crista ou um vale, tá? Deixa eu só fazer aqui assim para vocês. Eu acho que vai ficar melhor se eu fizer assim. Eu queria uma coisa e terminou aparecendo outra, ó, cara. A tela do Google tem aqui. Pronto, rapidinho. Ficou com fundo escuro, eu não queria com esse fundo escuro não. Deixa eu ver se eu consigo... Rapidinho, tá? Só porque senão não vai funcionar como eu quero. Beleza, agora vai. Show de bola. Agora vai. Pronto. Beleza. São duas fontezinhas aqui. Essas linhazinhas cheias representam cristas ou vales. Vamos convencionar que as linhas cheias são cristas, tá? São ondas com frentes de ondas circulares. E as linhazinhas pontilhadas são vales, tá? Então você olha aqui, por exemplo, nesse ponto. Você tem um encontro de duas cristas. Então aqui você tem interferência construtiva. Aqui você tem interferência destrutiva. E se você olhar direitinho, o que está fazendo essas duas fontes se interferirem aqui, ou aqui de maneira construtiva e aqui de maneira destrutiva, a diferença é de meio comprimento de onda. Porque a diferença entre uma crista e um vale é exatamente meio comprimento de onda. Então, quando você olha aqui direitinho, essa fonte emitiu onda que chegou até aqui. Essa emitiu ondas amarelas que chegaram até aqui. Tá? Nesse ponto está dando interferência construtiva. Se você olhar direitinho, eu tenho uma onda, duas ondas, três ondas. Aqui eu tenho uma onda, duas ondas, três ondas. Veja que eu tenho uma quantidade inteira de ondas. Já nesse ponto aqui eu tenho uma onda, duas ondas, três. E da amarela eu tenho uma, duas e meia. Tá sacando que deu uma diferença de meio comprimento de onda aí? Justamente por quê? Porque essa diferença de meio comprimento de onda que faz com que, em vez de dois vales se encontrarem, haja um encontro de um vale com uma crista. Aí tá aqui, ó. Aí quando eu ando meio comprimento de onda, volta a ser construtiva. Aí quando eu ando mais meio, destrutiva. Quando eu ando mais meio, construtiva. Então, com essa ideia, a gente monta um raciocínio, tá? Matemático para que a gente encontre se em determinado ponto é interferência construtiva ou é interferência destrutiva. E nós utilizamos essa equação aqui assim. Opa! Onde quem é quem? Quem é esse ΔX? É super simples. Esse ΔX, imagine que eu tenho uma fonte aqui e tem outra fonte aqui. E tem um ponto de interferência aqui. Fonte 1. Esse é o ponto de interferência. O ΔX eu vou pegar e vou... Esse é o chamado X1. Então, o ΔX dessa equação nada mais é do que em módulo X1 menos X2. Ver se vocês estão enxergando legal. Tá. Em módulo aqui é X1 menos X2. Será, mas por que isso é importante? Porque se a diferença entre esses caras aqui der, estou supondo que as duas tenham começado em fase, como está aqui, ondas em fase, tá? Se a diferença entre esse caminho aqui der um número par de meio comprimento de onda, o número par de meio comprimento de onda é uma onda inteira. Significa que vai ser interferência construtiva, porque se saírem dois vales, vão chegar a dois vales. Agora, se a diferença entre esses caras der um número ímpar de meio comprimento de onda, onde sai o vale, chega crista, onde sai o crista, chega vale, porque meio comprimento de onda é exatamente um que altera de uma crista para um vale. Então essa é a sacada. Se você não entendeu bem visualmente, vá na equação, cara. Mas na equação você precisa ter isso em mente, isso aqui, ó. Tá?
Δx é de lambda sobre 2, quando n for par, interferência construtiva, quando n for ímpar, a interferência é destrutiva, para ondas que estejam em fase, ou seja, ou as duas começaram com Cristo, ou as duas começaram com Vale, elas começaram em fase, tá bom? Se elas estiverem fora de fase, o que muda é isso daqui. Ímpar passa a ser construtiva e par passa a ser destrutiva, tá aqui. Ondas defasadas, mas a equação é a mesma. Meu conselho, não memorizem os dois, só memorize esse. Quando elas estiverem fora de fase, é o oposto do que você memorizou, é o oposto do que você aprendeu. Em vez de você memorizar as duas situações, que na hora você pode se confundir. Então você memoriza assim, ondas em fase, quando eu pegar a diferença de caminho dessas ondas, se der um número par de meios comprimentos de onda, eu terei um ponto de máximo, um ponto de interferência construtiva. Se der um número ímpar de meios comprimentos de onda, eu terei um ponto de mínimo, que é um ponto de interferência destrutiva. Tranquilo? Beleza. E aí que surge o experimento de um cara chamado Young. O experimento de Young, ele foi super importante para a física, porque ele determinou naquele instante que a luz era uma onda. Ele não classificou naquele instante que a luz era uma onda eletromagnética. Mas até então, até 1806, que foi o ano desse experimento, imaginava-se que a luz era formada de partículas, porque era assim que Newton acreditava que era a luz. E Newton era um cara de extrema influência em todo mundo científico, tá? Todo mundo da física. Então imaginava-se isso daí. E aí Young fez um experimento tipicamente de ondas com a luz e viu que a luz participou perfeitamente desse experimento. Experimento que ele imaginava que só ondas poderiam fazer, ondas sonoras, por exemplo, ele conseguiu com a luz. Então ele chegou e disse, pô, velho, a luz é uma onda. Quase um século após, Maxwell, através das suas equações, que eu já falei para vocês nas aulas anteriores, classificou a luz como uma onda eletromagnética. Veja que esse fenômenozinho aqui, nesse GIF você consegue perceber, isso aqui são duas aberturazinhas, tá? Onde está vindo uma luz desse lado, dessa região, está sofrendo difração nessas duas aberturas. Após sofrer difração, em vez de uma fonte de ondas, eu tenho duas agora. E essas ondas vão se interferir aqui. Veja que onde essas ondas se interferem, aparecem franjas claras, escuras, claras, escuras, claras, escuras. Essas franjas claras representam interferência construtiva, escuras, destrutivas, e por aí vai. Então esse experimento, para tu que vai fazer o Enem, é super importante tu entender a ideia de que, por exemplo, tem dois fenômenos aí, interferência e difração. Tu entender que é um marco regulatório do início do enquadramento da luz como sendo uma onda, tá? Regulou a ideia de que a luz era uma onda, tá? E que, a exemplo de todo o processo de interferência, vão ter regiões de interferência construtiva, destrutiva, passam a ser franjas e não pontos, porque eu estou trabalhando agora com a onda tridimensional. Então são faixas claras e faixas escuras. Mais ou menos isso daqui, ó. Aqui tem a fonte, aqui eu tenho os dois experimentozinhos, as duas fendas, aqui, ó, tá? Onde passam a ser duas fontes, então aqui já ocorreu um processo de difração, e essas duas fontes vão se interferir aqui, dando exatamente franjas escuras, claras, escuras, claras, escuras, claras, enfim, construtiva, destrutiva, destrutivas. Então, bate perfeitamente com a ideia do estudo de interferência que vinha sendo praticado anteriormente. Sendo que existe um cálculo para essa experiência de Young, que não é muito comum esse cálculo no Enem. Na verdade, o cálculo nunca caiu. Mas para a faculdade particular, para o SSA, possa ser que ele venha a cair. Que cálculo é esse? Está aqui. Que é esse ΔX? Você conhece? Esse Dzinho, quem é? É a distância entre as fendas. Esse Dzão é a distância de onde estão as fendas até o anteparo. E esse Y é para que tu encontre a distância do ponto de interferência que você quer até o máximo chamado de máximo central. Então, por exemplo, o Y aqui poderia ser essa distância. Imagine que esse é o marco central, então isso aqui seria um Yzinho. Ou isso aqui seria outro Y. Isso aqui seria outro Y.
Tá? Então são distâncias de onde você quer achar a interferência até o ponto central, que ele vai dizer qual é o marco central. Esse marco central é o que tem a mesma distância das fontes até ele. É onde o ΔX é zero, é onde o N é zero. Então aqui eu tenho N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6. Se aqui for zero, aqui é N1, N2, N3, que é a mesma distância que tem para cima, tem para baixo. Tá? Porque essas fontes estão alinhadas aqui. Beleza? Dá uma olhadazinha no GIFzinho, certo? Depois dá uma procurada, mas tu vai sacar legal. Não é tão importante o cálculo desse experimento de Young. O Rogerinho vai na sala de aula trabalhar de novo. É mais para dar uma noção de algo que foi tão importante em termos históricos para a física, tá certo? Bom, eu acho que já cabe os nossos exercícios. Bora lá. Primeiro, o muro de uma casa separa Laila de sua gatinha. Laila ouve o miado da gata, embora não consiga enxergá-la. Nessa situação, Laila pode ouvir, mas não pode ver sua gata. Por quê? Porque o som se difrata facilmente e a luz não. Tá? Então, a onda sonora é onda longitudinal, a luz não. P. A velocidade não. C. A frequência da onda sonora é maior que a frequência da luz visível, não é por isso. E também não é maior. D. O comprimento de onda do som é maior que o comprimento da onda da luz por aí. O comprimento da onda do som, por ser maior, difrata-se melhor no muro. Tá? Nesse muro dessa casa, enquanto que a luz não vai conseguir se difratar porque o comprimento de onda dela é micro. Tá? Então, gabarito, letra D dá. 2. Para se estudar as propriedades das ondas no tanque de água, faz-se uma régua de madeira vibrar regularmente, tocando a superfície da água e produzindo uma série de cristas e vales, que se deslocam da esquerda para a direita. Na figura a seguir estão esquematizadas duas barreiras verticais, separadas por uma distância, saca isso aí, por uma distância aproximadamente igual ao comprimento de onda das ondas. Porra, difração legal, velho, vai ter aí. Após passar pela abertura, passar pela abertura, a onda apresenta modificação em quê? Bom, o que ela vai sofrer aí é uma boa difração. Então ela vai apresentar uma modificação no seu formato. Não vai mudar comprimento, velocidade, só forma. Então gabarito, letra D de dados, somente em sua forma. Isso é mais uma prova de que física existem questões onde aparece o somente, tá certo? Aparece o somente mesmo. Beleza? Questão de número 3. Dois alto-falantes A e B são excitados por um mesmo amplificador e emitem ondas em concordância de fase. Isso é importante para o nosso cálculo. Essas ondas estão em fases concordantes. O alto-falante B está a uma distância de 2 metros à direita do alto-falante A. A velocidade do som no ar nas condições do problema em que eventuais efeitos de dispersão são ignorados vale 1.238,4 km por hora, que eu vou dividir por 3,6 para passar para metros por segundo. Deixa eu logo dividir aqui, 1.238,4. Dá 344 metros por segundo. Então, eu vou precisar desse valor. 344 metros por segundo. Deixa eu colocar velocidade do som. Deixa eu ver. Bom, considere um ponto Q ao longo da extensão da linha reta que um dos dois alto-falantes situado a uma distância de 1 metro à direita do alto-falante B. Os dois alto-falantes emitem ondas sonoras que se propagam diretamente até o ponto Q. Beleza. Qual é a menor frequência capaz de produzir interferência construtiva no ponto? E qual é a menor frequência capaz de produzir interferência destrutiva no ponto? Pô, será que os dois são o quê, velho? Acho que é. Então ele quer saber a menor distância de interferência construtiva e destrutiva. Vamos lá. Vamos achar primeiro interferência construtiva. ΔX. Tá certo? Vai ser N lambda sobre 2. N número par. ΔX vai ser distância da fonte A até o ponto Q, 3 metros. Distância, deixa eu ver se está dentro do enquadramento. Está sim. Opa, a velocidade não está não. 344, foi muito em cima. Eu escrevo depois aqui, se eu subir um pouquinho, então. Pronto. Então a velocidade 344 metros por segundo. Beleza.
Então, o ΔX vai ser 3, que é a distância de A até Q, menos 1. N, primeiro número par, 2, porque 0 não conta, só se as distâncias fossem iguais. Lambda sobre 2. Cortei, lambda vai dar 2 metros. Com 2 metros de lambda, a frequência é a velocidade sobre o comprimento de onda. Velocidade 344 dividido por 2, 172. Então, eu já sei que uma das frequências é 172, tá? Já daria para matar aí. Mas eu vou encontrar outra, tá? Então, uma é 172, ok? Beleza? Esse é o de interferência construtiva. Agora, vamos para o de interferência destrutiva. A diferença de caminho é a mesma. Sendo que eu vou trabalhar com o número ímpar de meios de comprimentos de onda. Então, lambda vai ser 4. Se lambda vai ser 4, vai ser aquele valor dividido por 2. Vai dar 344 por 4. Tá? Que vai dar 86 Hz. Bate certinho o nosso gabarito, letra B de bola. Tranquilo? Joinha? 4. Com relação ao fenômeno da polarização da luz, assinale o somatório de que for correto. 1. Luz polarizada, ao passar através de um polarizador, pode tornar-se não polarizada. Impossível. Impossível. 2. A polarização é um fenômeno que ocorre somente em ondas longitudinais. Falso. Ocorre somente em ondas transversais. 4. A intensidade de uma luz não polarizada ao passar através de um polarizador tem seu valor reduzido. Verdadeiro. Então o item 4 é verdadeiro. O 2 e 1 estão falsos. Então o somatório dá exatamente 4. Tranquilo? Quinta e última questão. A questão foi do Enem. Dizia assim: nas rodovias é comum motoristas terem a visão ofuscada ao receberem a luz refletida na água empoçada no asfalto. Sabe-se que essa luz adquire polarização horizontal. Para solucionar esse problema, há a possibilidade de o motorista utilizar óculos de lentes constituídas por filtros polarizadores. As linhas nas lentes dos óculos representam o eixo de polarização dessas lentes. Quais são as lentes que solucionam o problema descrito? Veja, ele está dizendo aqui no texto, de uma maneira bem clara, que essa luz adquire polarização horizontal. E ele quer que isso não venha mais incomodar os motoristas. Então ele quer filtrar, ele quer zerar a intensidade dessa luz que é polarizada horizontalmente após a reflexão na poça no olho dos motoristas, tá? Então ele tem que colocar um polarizador o quê? Vertical. Porque se a luz vem na horizontal, eu boto um polarizador horizontal, ele passa. Se eu botar inclinado, passa alguma coisa. Se eu boto vertical, ele bate e não passa. Então, o nosso gabarito é exatamente a letra A. Porque se eu colocar um polarizador vertical, ele vai vetar 100% a passagem dessa luz que já está polarizada horizontalmente. Tá bom? Beijão no teu coração, fica com Deus. A gente se encontra nas próximas aulas. Tchau, tchau.